Lugar de lixo é no lixo. Sim, eu era fã de Felipe Neto, mas foi antes de se tornar essa porcaria aqui. Sim, eu era fã do Felipe Neto. Não é algo que me orgulho de dizer, mas esse vídeo aqui vai servir de alerta para muitos pais, muitos adolescentes, muitas pessoas que estão acompanhando toda essa movimentação da internet, que está indignada com os comportamentos e ações do menino espertinho. Então, nada melhor do que alguém que era um grande admirador do Felipe Neto no início de sua carreira e acompanhou a decadência moral desse ser humano ao longo dos anos. Inclusive, vou mostrar para vocês que inclusive cheguei a comprar o livro do Felipe Neto. Eu comprei esse livro do Felipe Neto, o primeiro, que não tinha o formato infantil, né? Hoje vocês podem ver que é todo coloridinho, todo cheio de coisinha para criança. Antigamente era um formato, né, para adolescentes mais velhos, né, ou até jovens adultos. Eu vou pegar um trecho disso daí para vocês depois. E bom, a gente pode entender muita coisa na mudança do comportamento desse ser humano quando você acompanha a carreira, ou seja lá o que seja que ele tem, desde o início do YouTube, né? Que é mais ou menos na época de 2009, 2010, que foi quando comecei a acompanhar. Bom, então para dar introdução a esse vídeo, eu vou contar um pouquinho da história de como eu conheci o canal do Felipe Neto, na época de que ainda tinha alguma credibilidade, dignidade, e mostrar a trajetória ao longo das coisas que foram acontecendo, do que fui acompanhando, até cair na real e deixar de acompanhar esse ser humano que se tornou algo repugnante para a sociedade brasileira. E eu espero de fato que você, pai, você, mãe, consiga prestar atenção nos detalhes desse vídeo e talvez entender por que o teu filho ele quer tanto assistir esse Felipe Neto. Talvez através do meu relato você consiga entender um pouco mais da mentalidade, ter uma conversa franca com ele, fazer com que seu filho entenda que não é saudável e sim nocivo à saúde mental de um jovem, de um adolescente, ficar assistindo esse lixo que futuramente vai levá-lo a ser um militante do PSOL, ou seja lá do que for, porque hoje em dia se tornou isso, massa de manobra, principalmente política e social. Então vamos lá, eu conheci o canal do Felipe Neto quando tinha aproximadamente meus 11 ou 12 anos de idade, que é aquela fase onde a criança começa a aprender a falar alguns palavrões. É aquela fase onde muitas crianças começam a xingar na internet e a ter raiva de coisas sem motivo. É uma fase extremamente chata, né, da vida de um ser humano, mas é normal e natural que aconteça isso. Então eu estava, né, entrando nessa fase e encontrei na internet um jovem, esse jovem aqui, de óculos escuros, que falava de maneira incisiva, falava com muitos palavrões, o que era engraçado para mim na época, falava sobre coisas da modernidade. Então o Felipe Neto ele começou fazendo críticas à modernidade. Ele começou falando mal daquelas bandas como Restart, mal de filmes teens como O Crepúsculo, por exemplo, o que eram coisas totalmente com afinidade ao meu pensamento. Não curtia, desde jovem já não curtia coisas assim dessa última geração ultramoderninhas, assim, sempre achei baboseira. E ele entrou com uma proposta parecendo até ser um cara conservador entre os jovens. Foi dessa maneira que ele começou, fazendo críticas muito firmes a coisas, até a própria militância homossexual. Ele fazia críticas a movimentos que hoje ele apoia, ele fazia altas críticas, inclusive chamando por nomes pejorativos pessoas homossexuais e tudo mais. Isso tudo está gravado, você pode ver. E assim cresceu o Felipe Neto na internet. Nesse formato eu fui acompanhando, me espelhando nesse cara no início da adolescência. Por sorte foi só no início da adolescência, né? Então, seguindo esse processo, ele foi crescendo, aparecendo na televisão, conhecendo novas pessoas, criando seus próprios projetos como a parafernália, suas empresas. E aí começou a ficar cercado de empresários, de pessoas que começavam a cochichar coisas no ouvido dele e possivelmente foi ali que começou a mudança. Após essa temporada, o Felipe Neto ele passou muito tempo longe da internet, muito longe das atividades no YouTube, porque ele estava passando um processo, se não me engano, de depressão muito sério, sérios problemas, né, mentais e emocionais.
Então ele saiu da internet, inclusive se dizia arrependido de várias coisas que tinha feito e tudo mais, mas depois voltou diferentinho. Ele não veio mais com esse formato do não faz sentido, que era quando ele criticava as coisas da atualidade. Ele começou a uma nova programação, começou a trazer convidados do mundo LGBT. Essa foi a primeira que eu olhei assim, o que está acontecendo com esse cara? Assim, que ele tá... Começou a defender pautas progressistas e cada vez mais foi regredindo o seu conteúdo para o público que havia crescido junto com ele. Ou seja, as pessoas começaram a assistir 12, aí foram crescendo 13, 14, 15 anos de idade, parece que ele foi fazendo a regressão junto com as pessoas de mentalidade para voltar a 15, 14, 13, 12, 11, até estar da maneira que está nos dias de hoje. Enfim, todo esse processo foi lento e aos poucos ele começou a se revelar. Ao acompanhar o Twitter do Felipe Neto no ano de 2017, eu vi que não seria mais interessante levar esse cara em consideração como uma pessoa que tem opiniões relevantes, uma pessoa que pode influenciar positivamente na minha vida. E aí foi a parte que eu comecei a assistir, mas sem levar nada aqui pra dentro, só assistir de qualquer maneira e tudo mais. E não aguentei por muito tempo. Não aguentei porque o conteúdo estava tóxico, o conteúdo estava um lixo, e ao ver o Twitter daquele ser humano me dava ânsia de vômito. Então foi um momento muito importante para mim, onde amadureci na minha vida, que foi de entender que nem sempre aquelas pessoas que você se espelhou na sua infância, na sua adolescência, são aquilo que você espera, vão fazer coisas boas. Nosso único espelho deve ser Jesus Cristo. Nenhum ser humano vale a pena ser seguido. E é a prova disso, e eu caí nessa real quando vi as porcarias que o Felipe Neto estava promovendo e a porcaria que ele se tornou. Passa-se mais um pouco de tempo e chegam as eleições. Ele de fato se torna um verdadeiro hipócrita em 100% das coisas que havia dito, porque ele já tinha se contrariado em tudo. Mas uma das coisas que ele ainda não tinha contrariado, porque não teve eleições também, foi quando ele fez um vídeo dizendo que nunca votaria no PT porque não votaria em ladrão. E foi nas eleições de 2018 que declarou seu voto a Fernando Haddad, defendendo um partido corrupto, um partido de bandidos, que foi tudo que ele jurou lutar contra em um dos vídeos dele. Então, nesse momento, ali em diante, não dava mais, e foi nesse momento que ele assumiu a personalidade esquerdista. Foi nesse momento que ele começou a virar atuante nesses movimentos de esquerda, nesses movimentos LGBT, movimento negro, não sei o que, coisas que ele sempre falou mal, que inclusive o odiavam. Ele fez de tudo para mudar essa imagem perante os movimentos e querer se tornar o líder deles. E só agora, no ano de 2020, conseguiu se tornar uma liderança forte da esquerda. Não sabemos se ele vai querer um cargo de governador nas próximas eleições, ou talvez futuramente tentar uma presidência da República. Só acho o seguinte: nós subestimamos esse homem, porque não é garoto, como querem dizer. Esse cara não é mais um garoto, não é o adolescente de 35 anos. Esse cara é um homem esperto, que sabe de marketing, sabe mexer com a mente das pessoas, principalmente das crianças, e está influenciando uma nova geração, assim como fez com a geração anterior, negativamente, levando à miséria intelectual das próximas gerações. Então este homem, que deve ser tratado como tal, como um homem ruim, como um homem que está fazendo mal à sociedade, deve ser levado a sério e sim combatido dentro dos meios legais. Um homem que muitas vezes fez declarações absurdas para quem tem um público infantil, falando do próprio órgão sexual nos canais, falando sobre relação por meios indevidos, não cabe nem falar aqui, né? Falando desse tipo de coisa para crianças. E além disso, influenciando elas a levar o mau caminho na vida. Foi isso que eu aprendi vendo o conteúdo do Felipe Neto do início ao fim. E é importante que você, pai, você, mãe, ou até você que acompanha ele, veio aqui para me xingar, reflita sobre esses comportamentos que vão levar, sim, à sua ruína intelectual. Não siga um garoto espertinho que se diz saber todas as respostas do mundo, mas na verdade não consegue cuidar direito nem da própria vida.
E falando nos casos de falar de sexo para as crianças, de falar de coisas indevidas, vejam bem de quem ele é amigo, de quem ele tem fotos, de quem ele escreve muito nesse seu livro. O importante de eu ter guardado essa porcaria aqui é isso. Dá pra gente ler coisas assim. Vamos lá. Encontrei com o PC Siqueira, que hoje em dia, gente, está sendo investigado, vocês sabem o quê? Por qual crime contra as crianças, que ele mesmo declarou que fazia por mensagens de WhatsApp, ainda do lado de fora. Ele estava junto com seu primo e irmão. Aí continua. Era visível o nosso prêmio importante. Tiramos fotos e finalmente entramos juntos pelo tapete vermelho. E Felipe Neto e PC Siqueira, que hoje em dia tá, né? Vocês sabem. Fingimos que estávamos prestes a sair no soco. Era divertido ver as raivas dos fãs fomentadas um contra o outro. Ou seja, ele diz que a direita semeia o ódio, que a direita, né, que quer o ódio, que quer a raiva nas pessoas, e ele mesmo fomentava, junto com seu amigo, fingia uma inimizade para fazer com que os fãs brigassem um com os outros. Beleza? E aí foi seguindo, e outra parte me chamou a atenção, falando assim: enquanto o PC ficou na cadeira, em frente, conversei nervosamente sobre alguma coisa da qual não faço a menor ideia. Será que eu faço a ideia? Eu não vou dizer o que eu acho, mas eu quero que vocês comentem qual coisa que vocês acham que eles estavam conversando. O que ele diz aqui é: talvez tenha sido sobre a caça aos polvos no sul da Ásia. Não sei. Olha, Felipe, eu acho que não era isso não, tá? Eu acho que não era isso não. São esse tipo de coisas que você vai encontrar aqui. E bom, chegou um momento agora que eu já reli isso para pegar trechos, assim, essa porcaria, para ler, para falar para vocês do mal prejudicial que é isso aqui. Tá na hora de me livrar dessa porcaria e acabar de vez esse elo vergonhoso da vida que foi de seguir e admirar um ser desprezível como Felipe Neto. Dizem que cachorro come livro, né? Vamos ver. Come lixo, mas pelo visto não come cocô. Ele não quer distância desse negócio, dessa porcaria aí. Tá certo, meu filho. Vamos botar fogo então, né? O jeito. Vamos lá. Parece que nem o fogo quer consumir essa porcaria. Então só tem um jeito. Lugar de lixo é no lixo. Já era. Só lembrando que eu consegui escapar das garras do canal do Felipe Neto porque eu tive uma base sólida, familiar e estrutural e também uma base de estudos. Se não tivesse isso, possivelmente seria mais um doutrinado desse canal, o Twitter e tudo mais. Então, bom, as crianças que não têm essa base possivelmente estão nas garras dele, sim. Bom, esse foi o meu relato. Eu espero que possa ajudar muitas mães, muitos pais, avós e até crianças que estão caindo nessa patifaria nos dias de hoje. Peço em troca que você apenas se inscreva aqui nesse canal para mais vídeos como esse. Assista nossos outros vídeos que tenho certeza que você vai gostar. E falar em gostar, deixe seu like aí no vídeo para nos ajudar a crescer o vídeo também. E se puder, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de família ou até grupos de Facebook, onde você achar melhor, para propagar essa mensagem, para que mais pessoas possam entender a mentalidade desse Felipe Neto e de seus seguidores, para da melhor maneira acabarmos com isso e garantir que as próximas gerações tenham algum futuro intelectual, algum futuro com pensamento crítico de verdade e não seguir um cocô como esse. É isso aí, muito obrigado, estamos juntos por um Brasil melhor.